Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo falaremos sobre as razões pelas quais os anões de Erebor não se juntaram a Minas Tirith, da mesma maneira que Rohan fez. Os anões estavam sendo atacados ou eles simplesmente decidiram que essa guerra não era problema deles? A resposta curta, como muitos de vocês já sabem, é: os anões não foram a Minas Tirith não porque não quiseram, e sim porque não puderam. Ok, mas como esses eventos se desenrolaram exatamente? Quem ganhou a batalha? Quem morreu? Quem sobreviveu? Vamos falar sobre isso neste vídeo. O professor Tolkien chama essa batalha aos pés da Montanha Solitária de a Batalha do Vale. Ela ocorreu simultaneamente à Batalha de Minas Tirith, aspas para o retorno do rei. Ao mesmo tempo em que grandes exércitos cercavam Minas Tirith, um exército dos aliados de Sauron, que por muito tempo ameaçaram as fronteiras do rei Brand, atravessou o rio Carnã. Com isso, Brand foi expulso de volta para o vale. Ali, teve o auxílio dos anões de Erebor, e houve uma grande batalha aos pés da montanha. Estes aliados de Sauron, que acabamos de ler, se referem a um gigantesco exército de Easterlings, o povo que reside ao leste da Terra-média. Os Easterlings atropelaram as fronteiras do rei Brand, que era o rei dessa cidade do lago, que vemos o dragão Smaug atacar nos eventos do Hobbit. Então, estes homens recuaram para os pés da Montanha Solitária, e os anões saíram de Erebor ao auxílio deles. No entanto, Tolkien nos diz que, embora os anões estivessem mais bem equipados, graças às suas magníficas técnicas e forjas, os Easterlings eram incomparavelmente mais numerosos. Nesta época, o rei anão era Dain Pé de Ferro, esse mesmo anão ruivo que vemos montando um javali na Guerra dos Cinco Exércitos. Lembram que após a morte de Thorin Escudo de Carvalho, ele foi coroado rei, certo? Então, ele permaneceu rei desde os eventos da Guerra dos Cinco Exércitos até os eventos da Guerra do Anel. Embora, como já é de se esperar, ele já estivesse idoso, com 252 anos, quando a Batalha do Vale ocorreu, mas mesmo assim, lutou excepcionalmente bem. Como Gandalf menciona, aspas, "Senti muito pela morte de Thorin", disse Gandalf, "e agora ficamos sabendo que Dain morreu, lutando em Vale mais uma vez, ao mesmo tempo em que lutávamos aqui. Consideraria esta uma enorme perda, se não fosse um grande feito o fato de que, em sua idade avançada, ele ainda conseguisse brandir seu machado com a força com que dizem que ele o fez, de pé sobre o corpo do rei Brand, diante do portão de Erebor até o cair da escuridão." Duas coisas aqui. Para quem está se perguntando o que pode ser considerado idoso ou jovem dentre os anões de Tolkien, o livro Pessoas da Terra-média nos responde exatamente isso. Aspas, "A idade média de um anão, a menos que tenha sofrido uma morte violenta, era de cerca de 250 anos, e raramente viviam menos do que isso, mas, ocasionalmente, podiam chegar até os 300. Um anão de 300 anos era tão raro e tão velho quanto um homem de 100 anos. A outra observação é sobre a morte de Dain Pé de Ferro. Esse anão é extremamente honrado, e demonstrou isso repetidamente. Como acabamos de ler, ele morreu, literalmente, em cima do cadáver do rei Bard, para impedir que os inimigos profanassem seu corpo. Em outras ocasiões, ele também demonstrou esse senso de honra. Na Guerra dos Cinco Exércitos, quando foi convocado por Thorin Escudo de Carvalho, ele compareceu com suas hostes. Na própria Batalha do Vale, ele desceu e trouxe seus anões para lutar ao lado dos homens, num ato de bravura admirável, considerando que ele poderia ter escolhido se acovardar dentro de suas muralhas. E não podemos esquecer que, diferente dos filmes, nos livros, é este mesmo anão, Dain, e não Thorin, quem mata o famigerado orc chamado Azog, o Profano. Dain matou Azog, um orc monstruoso, alto e musculoso, quando ainda era considerado um adolescente para o padrão anão. Dain cortou a cabeça de Azog e colocou numa estaca. Então sim, Dain é um dos anões mais casca-grossa do Legendário. Mas voltemos à Batalha do Vale. Essa batalha gigantesca foi o resultado final de uma negociação mal sucedida entre Sauron e os anões. Na Segunda Era, alguns anãos dissidentes foram seduzidos por Sauron e lutaram sob seus estandartes na Guerra da Última Aliança. Sauron tentou repetir essa aliança com os anões em Erebor,
mas eles recusaram. Aspas para o livro A Sociedade do Anel. Cerca de 1 ano atrás, veio um mensageiro até Dain, mas não de Moria, de Mordor. Um cavaleiro chegou à noite, chamando Dain até o portão. O senhor Sauron, o Grande, dizia ele, deseja vossa amizade. Em troca, lhe daria anéis, assim como o tinha dado aos antigos. Com isso sentimos seu hálito, semelhante ao silvo das serpentes, e todos que estavam ali tremeram. Mas Dain disse, não digo sim nem não, preciso pensar na mensagem e no que está por trás deste belo disfarce. Pense bem, mas não por muito tempo, disse o cavaleiro. Levo o tempo que precisar com o meu pensamento, respondeu Dain. Por enquanto, disse ele e cavalgou para dentro da escuridão. Como acabamos de ver, o rei Dain recusou a proposta de aliança com Sauron, o que resultou que ele enviasse os Easterlings para Erebor estrategicamente, justamente no momento em que ele atacava Minas Tirith, para impedir que os anões enviassem reforço, assim como Rohan fez. Uma observação. Eu sempre imaginei que esse mensageiro que foi até Erebor propor aliança com os anões fosse um Nazgûl, pois Tolkien não especifica, ele somente diz que se trata de um cavaleiro. Eu imaginava que fosse um Nazgûl porque foram exatamente eles que foram ao condado em busca do Portador do Anel. Mas recentemente eu mudei de opinião. Eu acredito que esse cavaleiro se trata daquele conhecido como Boca de Sauron. Digo isso porque, como eu mencionei neste vídeo aqui, Sauron estipulou uma regra em Mordor, que ele não fosse referido pelo nome Sauron, pois Sauron é, na verdade, um apelido dado a ele pelos elfos, e significa abominável. Seu nome verdadeiro é Mairon, que significa o admirável. Em Mordor, os orcs se referiam a ele como o Senhor do Escuro ou o Grande Olho. O único que vemos explicitamente quebrar essa regra é justamente Boca de Sauron. Tanto nos livros quanto nos filmes, quando Boca de Sauron vai negociar com Aragorn e companhia nos Portões Negros, ele diz o seguinte: My master, Sauron the Great, bids thee welcome. Agora releiam o que o cavaleiro diz para o rei anão. O senhor Sauron, o Grande, deseja vossa amizade. Até o adjetivo que ele atribui a Sauron, o Grande, é o mesmo. Com base nisso, creio eu que o tal cavaleiro fosse mesmo Boca de Sauron, e não um Nazgûl como eu imaginava. Mas voltemos mais uma vez à Batalha do Vale. Durante 3 dias, os anões e os homens do vale enfrentaram os Easterlings. Mas, eventualmente, o rei humano morreu, e como vimos, o rei anão, Dain, lutou até seu último suspiro defendendo seu corpo. Com a morte de ambos os reis, os sobreviventes recuaram para Erebor, no interior da montanha. Os Easterlings, por sua vez, apesar de terem saído vitoriosos da Batalha do Vale, não conseguiram atravessar o portão de Erebor e suas defesas. Com isso, eles iniciaram um cerco. A ideia deles era impedir que qualquer um entrasse ou saísse, e com isso o abastecimento daquele reino fosse prejudicado. No entanto, após alguns dias, chegou a notícia de que o próprio Sauron havia sido derrotado com a destruição do Um Anel. Isso quebrou o espírito e a moral deles, que acabaram entrando em desespero, sem saber exatamente o que fazer a seguir. Por outro lado, a notícia fez com que os anões e os homens que estavam no interior da montanha se enchessem de esperança e coragem e saíssem para perseguir aqueles que os cercavam. Aspas para os apêndices do Retorno do Rei. 17 de março, a Batalha do Vale. Morrem o rei Brand e o rei Dain Pé de Ferro. Muitos anões e homens refugiam-se em Erebor e são cercados. Quando chegou a notícia das grandes vitórias no sul, o exército do norte de Sauron se encheu de desânimo. Os sitiados irromperam e os expulsaram, e uma parte deles fugiu para o leste, e deixou de incomodar a cidade do lago. Então Bard II, filho de Brand, tornou-se rei de Vale. Thorin III, Elmo de Pedra, filho de Dain, tornou-se rei sob a montanha. É isso, meus amigos. Um salve aos novos membros do canal Gal e Dragonborn, e aos magos brancos Rodrigues Filho e Eric Emílio. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meus queridos. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.